Bem-vindos, pessoal, para mais uma videoaula, História na área, né, a mãe de todas as ciências aí. Vamos estudar um pouquinho hoje, pessoal, nessa videoaula, imperialismo e neocolonialismo. E a gente vai entender um pouquinho do que significam essas expressões que vão ser muito comuns na história da humanidade, principalmente a partir da Revolução Industrial. Pessoal, isso mesmo, a Revolução Industrial famigerada, né, Revolução Industrial tão aclamada aí na modernidade, vai falar justamente das relações que vão ser implicadas a partir desse contexto. Não só as relações de trabalho, divisão de trabalho, né, aquela dicotomia entre donos do meio de produção, aqueles que não tinham, aquele processo de urbanização desenfreado que vai acontecer, mas vai também interferir em relações globais, relações entre os países, principalmente no processo de aquisição de novas áreas de influência, relações comerciais e financeiras a partir de um capitalismo um pouco mais agressivo. E é esse o contexto que nós vamos ver nas nossas aulas a partir de agora e principalmente na videoaula de hoje, falando aí sobre o imperialismo, ou seja, o avanço das potências europeias sobre territórios que até então não estavam sobre o seu domínio. Né? E o neocolonialismo vai fazer uma referência clara a um novo processo de colonização, assim como acontecera anteriormente lá no século XVI com as grandes navegações. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Então a definição por si só, né, domínio de vastas áreas do planeta por parte de nações industrializadas. Então nações aí como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia. Né? Embora alguns estivessem em um grau maior ou menor de desenvolvimento, mas são nações que vão explorar as outras nações aí periféricas. Né? Tudo isso dentro do contexto da Revolução Industrial, que já está na sua segunda etapa, né? Segunda Revolução Industrial, que vai aí até meados de 1914, quando surge aí a Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Então, países como Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão agora estão bebendo também, estão colhendo os frutos, né, tecnológicos desses avanços na área industrial. Né? E a matéria-prima principal vai ser o aço, e o que vai dinamizar todos esses motores, toda a indústria, vai ser motores a petróleo e também os motores elétricos que vão surgir já nesse contexto. E aí o capitalismo ele vai se adequando às realidades que o mundo vive. Por isso que o capitalismo é um sistema que perdura até hoje, porque ele consegue se moldar de acordo com as mudanças que a sociedade enfrenta. E o capitalismo que vai se desenvolver nesse período é o chamado capitalismo financeiro e monopolista. Monopolista vem de monopólio, vem de domínio exclusivo sobre uma determinada área, sobre um determinado produto. Né? E é isso que essas potências vão tentar fazer para enriquecer suas economias e, lógico, ter vantagens em relação a outros países. Tá? Então, a expansão territorial europeia aí, ela vai se dar sobre mercados consumidores, né? Busca de novos mercados consumidores, busca de matérias-primas, principalmente no contexto aí do continente asiático, do continente africano e também na Oceania. Tá? Então esse colonialismo buscava não só metais preciosos, não só produtos tropicais, mas procurava expandir em outras frentes, assim como também a busca de elementos que pudessem suprir a demanda industrial, como matéria-prima, como cobre, petróleo, trigo e outros, né? Sem contar áreas de influência em todo o mundo. Então esse processo aí, né, a gente pode dividir em dois pontos. Né? O colonialismo vai do século XV ao século XVIII, né? Ainda na questão do continente americano, capitalismo comercial, mercantilismo por parte do Estado, né? O monopólio comercial, aquele famoso pacto colonial que era vigente entre a colônia e a metrópole, tá? E a expansão da fé cristã, que vai ser muito comum aí no período das grandes navegações, principalmente aquelas decorrentes do domínio de Portugal e Espanha. E o neocolonialismo já é esse que nós vamos falar especificamente na aula de hoje. Século XIX, a expansão do domínio da Europa sobre a África e a Ásia, o capitalismo financeiro monopolista, e aí vai ter monopólio
capitalista. Percebam que o monopólio agora ele sai da mão do Estado, tá? E vai para a mão de terceiros, de capitalistas, embora tenham eles o apoio do Estado, um Estado já mais liberal, tá? A exportação de capitais, ou seja, a troca comercial mais intensa, não vai haver esse monopólio comercial tão rígido, mas vai haver sim uma exploração desses países europeus sobre os países em desenvolvimento, tá? E a grande justificativa aqui não vai ser só a expansão da fé cristã, mas vai ser justamente uma missão civilizadora, de levar a saúde, de levar a civilização, de levar a modernidade a áreas que até então eram vistas pela Europa como áreas subdesenvolvidas, como áreas que precisavam ter uma dinamização no processo civilizatório, tá? Sem contar também o aumento populacional na Europa em busca de novos territórios, né? Além de busca de bases estratégicas, num período em que era muito importante se pautar em bases que pudessem dar justamente fôlego financeiro e de onde tirar também base estratégica do ponto de vista de possíveis guerras, de possíveis conflitos, áreas que pudessem fornecer matérias-primas específicas, né, que pudessem alimentar não só a indústria comercial, mas também a indústria bélica, tá? O desenvolvimento de ideologias racistas vai ser muito comum, principalmente aquelas apregoando a questão da superioridade branca, né? Partindo sempre daquela visão etnocêntrica do mundo, ou seja, o europeu via o mundo a partir do seu próprio ponto de vista, acreditando que a sociedade modelo que deveria vigorar nos outros países também era a sociedade europeia. Ou seja, vão inferiorizar as outras culturas e vai colocar o europeu como modelo de civilização. E aí vão ter como justificativa, ao chegar a esses países subdesenvolvidos, o caráter de levar a civilização e, por consequência, de levar a modernidade, de levar, né, o desenvolvimento dessas localidades. A gente sabe, né, que isso, na verdade, é apenas um discurso para justificar toda a questão da exploração que vai ocorrer nesses países, tá? E aí o capitalismo ele vai se desenvolver, como eu disse, ele vai se adaptar, né? O capitalismo industrial, o capitalismo bancário, né? E aí vai surgir a expressão do capitalismo financeiro, tá? Também é muito utilizado nos dias atuais, que hoje principalmente na questão da Bolsa de Valores, né? De toda a conjuntura aí dos mercados no mundo todo. E aí, pessoal, essas empresas vão ganhar uma capacidade muito grande de investir, tá, as suas ações, de investir e ter uma dinâmica comercial bem agressiva, justamente para ter o maior controle possível das áreas de atuação delas. E aí vai se desenvolver o que nós vamos chamar de capitalismo monopolista. E aí algumas estratégias vão ser utilizadas, né, como, por exemplo, a holding, que vão ser empresas, né, que vão controlar inúmeras outras por meio do controle acionário. Então um grupo maior, ele controla N marcas, N outras empresas a partir desse controle acionário, a partir da compra de ações. Então, embora não mude a razão social ou o nome da empresa, muitas delas fazem parte de um único grupo que controla e aí passa a ter, né, um monopólio maior do mercado. O trust, né, ou trust, como muitos falam também, são as empresas, os conglomerados maiores que vão comprando empresas menores. Por exemplo, aqui no Brasil, há um tempo atrás, surgiu um Guaraná no Nordeste, né, a chamada Guaraná Jesus. Não sei se vocês já conheceram, é uma cor de rosa. E ela fez muito sucesso no Nordeste. O que a Coca-Cola fez no Brasil? Foi lá e, ao invés de concorrer com ela foi e comprou a empresa. Ou seja, uma empresa maior, ela vai comprando empresas menores, dominando aí a produção, controlando o mercado, e aí vai criando, né, toda a questão de um monopólio. E há também a questão do cartel, que é muito comum quando empresas da mesma área, do mesmo ramo, elas se associam, né, elas combinam o preço justamente para dividir o mercado. Isso é muito comum, por exemplo, em cidades em que os postos de combustíveis, você vai em todos os postos, você vai ver que o preço é o mesmo, ou seja, não tem concorrência.
Porque dessa forma eles combinam o preço, esse preço pode ser um preço acima do preço de mercado, aonde o consumidor ele não tem autonomia, ele não tem para onde correr a não ser comprar naquele preço combinado. Então isso aí também gera um monopólio do mercado, haja vista que vai ter um controle aí de todas as ações do mercado. Tá? Então aí uma definição mais clara do que é o trust, os cartéis e as holdings. Tá? Vocês podem analisar com calma depois, pausando o vídeo, lendo as definições, tá certo? E aí, pessoal, vamos direto para os exemplos desse processo de dominação, principalmente tanto na questão do Oriente como também na questão da África, né? Os ingleses, por meio da Companhia das Índias Orientais, vão chegar na Índia, tá? Então vai ali dominar e vai submeter os nativos a partir de um governo geral que vai se instalar em Calcutá, né? E é interessante que é a Índia que vai ser uma grande fornecedora de algodão, né, de matéria-prima para a indústria, para a Revolução Industrial que já acontecera antes na Inglaterra e que vai alimentar esse mercado de produção de tecido. Então ali vai ter uma repressão muito grande baseada no racismo, a questão étnica e racial, tá? Como justificativa aí para a dominação e humilhação daqueles povos. Tá? Em 1857 vai ter a revolta dos cipaios, que eram soldados hindus, contrários à determinação desse governo geral gerido ali pelos ingleses. Tá? Os cipaios chegaram a tomar a Delhi e vão acabar tendo essa revolta sufocada ali pelos ingleses. E aí os ingleses vão endurecer cada vez mais o controle e a rigidez sobre a Índia. Tá? Então esse crescimento desse autoritarismo vai gerar também nos indianos um sentimento nacionalista, que vai ser muito disseminado pelo Mahatma Gandhi, tá? No início do século XX, justamente iniciando o período de descolonização após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Tanto é que em 15 de agosto de 47, a Inglaterra passa aos indianos a administração das regiões da Índia, tá? Reconhecendo aí tanto a Índia como o Paquistão. Ou seja, aí vai haver um sentimento nacionalista que vai lutar, embora se fosse um movimento pacífico, né, do Gandhi, vai ser um movimento que vai questionar esse autoritarismo e essa repressão e esse domínio dos ingleses sobre a região da Índia. Tá? Na China, pessoal, os interesses também vão ser contrários à população local, que inclusive vai se rebelar em alguns momentos, gerando alguns conflitos. Tá? Ali no início do século XIX, tá? Principalmente havia muito interesse em que a China se abrisse ao comércio exterior, e aí os ingleses não vão demorar a começar a contrabandear ali uma série de itens para dentro do território chinês, como por exemplo o ópio, né, uma droga, provocando ali uma reação muito grande do governo chinês. Tanto é que em 1839 os ingleses ali vão declarar guerra aos chineses por essa resistência aí em abrir o mercado, a chamada Guerra do Ópio. A China vai acabar derrotada em 1842, né, e os chineses são obrigados a assinar o Tratado de Nanquim, onde eles vão ter que abrir os portos aos ingleses e ainda ceder a região de Hong Kong, né, aos ingleses, dando início ali a uma grande dominação ocidental dentro da China. Tá? Em 1860, franceses e ingleses também vão invadir a capital, Pequim, né, com o apoio dos norte-americanos, dos russos, e vão aumentar, por meio de vários acordos, por meio de pressão, por conta do dominação, vão aumentar uma série de vantagens que eles tinham, inclusive permitindo que os chineses permitindo que houvesse instalação de embaixadas desses países dentro da China, inclusive ali com a ação de missionários cristãos. Afinal de contas, a China não era um país que tinha essa tradição cristã, né? Em 1900 a China vai tentar resistir, né, por meio de um grupo nacionalista, e aí os chamados Boxers, né, pelos ingleses, os integrantes desse grupo vão provocar um certo medo aí nos estrangeiros, justamente por impor e principalmente por resistirem a essa dominação. Tá? E isso não vai evitar a exploração que esse império promovido pelo Ocidente vai executar sobre a China. Isso só vai findar, pessoal, em 1949, com a Revolução Comunista lá liderada pelo Mao Tse Tung. Tá?
Então isso só vai acontecer quando a China de fato vai se tornar comunista lá na metade do século XX, certo? Pessoal, o Japão é um caso bem interessante, tá? Até no processo de industrialização. O Japão até o século XVII ele era governado pelos chamados shoguns, ou também conhecido como governo shogunato, tá? Que era liderado pelos líderes militares chamados de samurais, né? E tinha uma política bastante rígida quanto ao isolamento em relação a outros países. Então o Japão ainda vivia numa questão agrária ainda, um país muito fechado ao capital estrangeiro, né? Então é nesse período que o Japão vai estar muito voltado para a produção de alimento, para a mineração e a pesca, né? E aí é nesse período que vai haver um crescimento econômico e populacional. E aí esse shogunato vai começar a dar sinais de fraqueza política devido ao isolamento do país e o crescente comércio, que necessitava de ter uma ampliação e de ter um fôlego com outros países para continuar crescendo, tá? E aí o que vai acontecer? Em 1853, os americanos, né, vão chegar em algumas regiões japonesas exigindo que o Japão abrisse os seus portos, novamente ali uma entrada forçada no Oriente. O shogunato acaba sendo derrubado, esse governo dos militares aí, e vai iniciar o que vai ficar conhecido na história como Era Meiji, tá? Ou governo iluminado. É um período em que vai haver a abertura dos portos aos europeus e aos Estados Unidos. Vai haver uma instalação das linhas férreas e dos telégrafos dentro do Japão, um investimento pesado em educação, né, o aprimoramento das tecnologias e principalmente do processo de industrialização dentro do país. E por incrível que pareça, embora o Japão tenha se aderido a essa política, a esse mercado, né, abrindo a sua economia, ele vai conseguir progredir exponencialmente em pouco mais de 50 anos. O Japão sai de uma condição, no início do século XX, de praticamente um feudo, um país agrário, e consegue investir em áreas pontuais, como educação, valorizando N situações dentro do país que vão levar a um progresso industrial, transformando o Japão numa grande potência em pouco mais de 50 anos. Então é um processo bastante interessante. E aí eu deixo uma dica de filme para vocês, tá? Filme aí chamado O Último Samurai. Esse filme é presente na Netflix também. Esse filme conta a história justamente do conflito entre os americanos que vão invadir o Japão, né, e a resistência dos samurais, a resistência do shogunato, tá? E aí vai contar a história que é desse personagem, que é o Tom Cruise, que vai interpretar, que ele é um soldado americano, e aí a partir do momento em que ele se vê dentro do território japonês e ele conhece toda a cultura japonesa e por que eles estavam lutando, aí sim ele vai se tornar, vai aderir à causa japonesa, e aí a história se desenrola. Eu deixo aí esse filme como dica para vocês, vale a pena assisti-lo, certo, pessoal? Vamos parar aqui por enquanto nessa videoaula para ela não ficar muito extensa. Já já a gente volta com uma outra videoaula, dando sequência aí a esse processo do imperialismo e do neocolonialismo no século XIX, início do século XX. Certo, pessoas? Já já a gente volta para a próxima videoaula. Não me deixem só, hein? Um abraço.